Respira fundo que o vídeo de hoje não é legal, não é divertido, mas é extremamente importante para quando você está pensando em abrir uma empresa. Claro que na grande maioria das vezes, e eu te aconselho a fazer isso, você precisa de uma ajuda de um contador para entender em qual segmento sua empresa se encaixa, qual regime de tributação e etc. Por isso, meu objetivo com o vídeo de hoje é só te dar uma pequena iluminada para que você participe um pouco mais desse processo de criação do seu negócio. É simplesmente burocrático, mas você precisa saber como a sua empresa se encaixa diante dos olhos do governo. Então, mesmo que não seja um tema legal, já dá um joinha aqui no vídeo, porque eu sei que eu vou te ajudar em muito, e fica comigo até o final do vídeo, sem dormir, porque sei que vai fazer a diferença na sua vida. Então vamos lá. Quando você for abrir uma empresa, ela vai ser classificada basicamente de acordo com 3 critérios, com 3 grandes pilares: porte, negócio, ramo de atividade e regime de tributação. O vídeo de hoje é só sobre o tipo da sua empresa. A gente não vai falar de regime tributário e nem de porte. São 6 os principais tipos de empresa que a gente tem no Brasil. E a primeira pergunta que você tem que fazer é: você vai ter sócio ou não vai? Pergunta simples que já te filtra muita coisa. Existem 3 tipos de empresa se você tiver sócio e outros 3 tipos de empresa se você não tiver sócio, se você for um empreendedor individual. E os 3 tipos, se você for empreendedor individual, são MEI, microempreendedor individual, EI, empreendedor individual, ou um EIRELI, empreendedor individual de responsabilidade limitada. O primeiro deles, o MEI, é o mais simples de todos e eu indico para quando você está começando. É super fácil de abrir essa empresa, esse tipo de empresa, e você não precisa de um contador. Você faz isso muito rápido pela internet. Só que, por outro lado, ele tem um teto de faturamento. Você só pode faturar hoje, em 2018-19, que foi revisto o modelo teto de faturamento, você só pode faturar no máximo até R$80 mil por ano. E além dessa limitação, existem algumas outras restrições do tipo de atividade que você executa. Então vai lá no site, vou deixar aqui nos comentários do vídeo, para você saber entender um pouco mais desse programa, desse tipo de formatação de empresa, e aí você entende se o seu negócio pode se encaixar, antes de você decidir se ele é o modelo certo para você começar. Já um EI, empreendedor individual, diferentemente do MEI, não tem teto de faturamento. Você está livre para faturar o que você quiser. Só que, por outro lado, você tem responsabilidades ilimitadas sobre a sua empresa. O que significa que, vamos supor, no pior dos cenários, eu não quero que isso aconteça, mas sua empresa quebre e você esteja devendo um monte de fornecedor. Os seus bens pessoais, não da sua empresa, os seus bens pessoais estão no mesmo jogo. O judiciário pode pegar os seus bens pessoais para quitar essas suas dívidas da empresa. Então não é um modelo que eu indico muito para você que está começando e para você que não quer assumir tanto risco assim. E para tirar esse fator de bens pessoais no meio do jogo do seu negócio, evitar esse tipo de bagunça no futuro, existe a EIRELI. E aí é uma responsabilidade limitada sua dentro da sua empresa, ou seja, os seus bens pessoais não podem ser usados pela empresa, em caso dela falir. Então, Dani, por que existe o EI e todo mundo não é EIRELI? Porque tem um fator que pesa pro lado do EIRELI. Quando você abre uma EIRELI, você precisa disponibilizar no mínimo 100 salários mínimos de capital inicial como confiança da sua empresa. E esse valor de 100 salários mínimos fica disponível para que, se você tiver algum problema da sua empresa, ele vai fazer o papel e o judiciário pode colocar a mão nesses valores. Capite? Agora vamos supor que você tenha sim um sócio. Isso te abre outras 3 opções, 3 caminhos de empresa. O primeiro deles é a sociedade simples, que é como se fosse um paralelo do empreendedor individual, porque nesse caso você e seu sócio vão ter responsabilidades ilimitadas sobre a empresa. Então, se der algum tipo de bucha, o seu bem pessoal pode ser usado pelo judiciário em favor de alguém que esteja precisando, de alguém que você esteja devendo, por exemplo.
E do mesmo caso que um EI foge disso optando por uma Eireli, você tendo uma sociedade simples pode fugir disso optando por uma sociedade limitada, que faz com que os seus bens pessoais não estejam no mesmo jogo, não estejam no mesmo bolo. Então, o seu bem pessoal não vai fazer parte do processo da empresa. E o terceiro tipo de empresa, caso você tenha sócio, é o SA, Sociedade Anônima. E no caso é simplesmente se você tiver ações. E aí as ações são divididas entre os acionistas da empresa. Ficou um pouco mais claro? Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos te dar aquela iluminada que eu prometi no começo. Mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um site, que é um site de contadores, claro que vão te ensinar muito mais do que eu, e lá você pode entrar muito mais no detalhe. Capite? Combinado? Te vejo na próxima, hein?